escamas e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Uma leitura mais longa, né? Vamos orar? Obrigado, ó Pai, e que o Senhor venha na plenitude do seu Espírito Santo, com graça, com poder, com sabedoria, com ousadia na vida de todos nós aqui nessa manhã, suas filhas e seus filhos, neste lugar, prontos aqui, ó Deus, para receber a sua mensagem, para receber a sua orientação, para receber o seu fortalecimento em nossas vidas, em nossas almas. Desde já lhe agradecemos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, continuando, 2 domingos atrás, a primeira mensagem sobre a vida de Barnabé. Hoje a segunda, Barnabé como formador de líderes. Tá? Então veja só, quantos livros Barnabé escreveu? Nenhum, né? Mas 2 dos liderados ali, que foram fomentados por Barnabé, escreveram alguns livros. Paulo escreveu 13 livros no Novo Testamento, e Marcos escreveu um dos evangelhos, que até, segundo consta em estudos, serviu um pouco de base para os outros. Tá? Estudando a teologia você vê isso. Então olha só, o próprio Barnabé não tem aqui nas escrituras um livro feito por ele, mas aqueles líderes a quem ele botou para frente, a quem ele confiou, acreditou e botou a cara a tapa, fizeram e foram até além do que ele. Então vamos ver aqui Barnabé como um formador de líderes. Nós sabemos, até falamos um pouco no outro domingo, que grandes ideias, sim, grandes ideias transformam,
Grandes ideias transformam o mundo, grandes ideias transformam a vida das pessoas. Só que grandes ideias, elas estando amparadas, elas estando alicerçadas em grandes exemplos de vida, elas têm um poder infinitamente maior. Elas têm um poder extraordinário de influenciar. E aqui a palavra, uma palavra que a gente vai pegar muito nesse sermão de hoje, é que a liderança, o líder, aquele formador de líder, é aquele que consegue influenciar o outro a ter um determinado tipo de atitude, a adotar um determinado tipo de ideias, um conjunto de ideias, a tomar um determinado modo de viver, de ser, de fazer, de acontecer. Todo mundo aqui, ou a maioria, já deve ter ouvido falar ao menos ouvido falar de Charles Spurgeon, né? Ou Charles Haddon Spurgeon. Segundo consta, eu acho que até ninguém fala o contrário, provavelmente o mais habilidoso pregador que se teve nos últimos séculos ou milênios, né? Foi até apelidado aí o príncipe dos pregadores. Tá, isso lá no século XIX, em Londres. Ele não era anglicano, era um batista, mas pregava em qualquer lugar. E o homem era tão bom na palavra, não há um registro da voz dele, mas as pregações dele eram tão fortes e conhecidas, que ele pregava um domingo na igreja, sempre tinha um pessoal ali escrevendo o sermão dele todo. Na segunda e na terça-feira, as bancas de jornais vendiam o sermão dele, né? O sermão que o Spurgeon pregou domingo, você ia lá na banca e comprava. Por conta disso, tem centenas, talvez milhares de sermões do Charles Spurgeon disponíveis na internet hoje. Você lê, você vê que o poder retórico realmente é extraordinário. A habilidade de explanar a palavra de Deus realmente é extraordinária. Então até sugere-se, né, que qualquer um que queira explanar bem a palavra de Deus deva conhecer pelo menos um pouquinho do Spurgeon e ler os seus sermões, que é inspirador. Isso, Charles Spurgeon, famoso a nível mundial no meio cristão. Só que ele deixou registrado que numa escola que ele estudou quando criança, tinha ali uma coordenadora de escola. E isso eu vi mais recentemente, né? Sempre eu achava estranho que o Spurgeon ele era muito voltado ali pro calvinismo, que está mais pro presbiteriano, né? E os batistas não são assim muito calvinistas. Isso nunca encaixou muito bem na minha cabeça. Porque isso se dava assim. Então, mais recentemente, aí tive contato com o que ele deixou escrito, que na escola que ele estudou quando criança tinha uma coordenadora e ela era calvinista. Eu falei, isso faz muito sentido. E diz que a mulher, ela era muito dedicada no estudo da Escritura, amava, ela devorava as Escrituras, e ele já começava a gostar das Escrituras, e ele ficava com essa coordenadora da escola, né, que é o nome, né, Mary King, Maria King, curioso, né, uma Maria, e debatia com ela ali sobre as Escrituras e aprendia. Ele registrou assim: aprendi mais da palavra de Deus com ela do que com qualquer outro doutor em teologia ao longo de minha vida. Isso, Charles Spurgeon, provavelmente o melhor ou maior dos pregadores no último milênio, deixou registrado. Essa mulher, se você pensar bem, podia nem estar pensando nisso, mas o estilo de vida dela, o amor dela pelas Escrituras, o afinco dela em conhecer e expressar a palavra de Deus ali para a criança praticamente, estava ali germinando um embrião, pelo menos que ficou, né, tão conhecido, e vai saber quantas outras vidas. Essa mulher podia saber ou não, ela era uma formadora de líder. Com a influência, não simplesmente das ideias que ela adotava para a vida dela, que eu creio que certamente adotava, mas pelo que a vida dela expressava ali.
E olha quanto tempo demorou para aquilo florescesse. Mas floresceu. Nós não sabemos, e provavelmente jamais saberemos, o resultado final de uma vida que a gente venha a ter, que influencie, que seja um exemplo, que possa ser um pouco de referência, e o quanto isso pode ser forte na vida dos outros e aonde isso vai desembocar. Nós nunca saberemos. O que fazemos hoje, aonde que isso pode parar. Mas há uma responsabilidade colocada nos ombros de cada cristão, de cada cristã, para que as nossas vidas, elas sejam efetivamente um exemplo tão forte que não apenas as ideias que a gente propaga, as ideias escritas no livro que dizemos seguir, mas que essas ideias, que essas doutrinas sejam a essência de nossa prática, sejam a essência de nossa vida, e que isso influencie aos que estão ao nosso redor. Não que tenhamos a preocupação que isso vai ser assim no assado, que vai ser grande ou pequeno, mas que apenas é por isso que devemos fazer, que devemos seguir, e é assim, pronto. Acreditando sempre que Deus, o Criador do Universo, aquele que nos trouxe a vida, tem o seu propósito para tudo, e eu me coloco nas mãos dele, você se coloca nas mãos dele, e ele vai trabalhar em sua vida, para que outras vidas venham a ser lapidadas, e lá na frente outras vidas, e outras vidas, e outras vidas. Isso é um trabalho do Senhor, não é meu e não é seu. A gente se coloca à disposição. Então estamos falando aqui de Barnabé, estamos falando aqui de alguém que forma líderes com a sua influência, com o seu poder ali, ainda que essa pessoa seja um anônimo ou um semi-anônimo, como peguei o exemplo aqui dessa senhora, dessa senhorita, que algum dia no século, agora já é século retrasado, lá em Londres, na escola, dedicava alguma parte do seu tempo para explanar a palavra de Deus para criança, para menino. Você não sabe aonde isso vai parar, não é? Um formador de líderes, vamos lá, eu sei que o pessoal gosta dessa coisa, né? Se você é contra ou não, não que seja contra, né? Mas eu sei que o pessoal gosta de tópicos, né? Um líder, ele assume riscos. Já vai voltar aqui nas coisas. Barnabé assumiu um risco tremendo. Falamos brevemente disso há 2 domingos atrás. Como assumir riscos? O trecho aqui da escritura lido, você tem Saulo, conhecido assassino de cristãos, né? Você tinha aqui Barnabé, que já tinha um trabalho muito bem estabelecido em Antioquia, estava tudo de boa, tudo sossegado. E agora você tem Saulo pregando a palavra de Deus e todo mundo com medo. Medo justificável, totalmente justificável, certo? Mas esse filho da consolação, esse Senhor aqui cheio da presença de Deus, esse Senhor cheio do amor de Deus, assume o risco de pegar, não, vem cá, pega pelo braço aqui esse ex-assassino de cristãos e fica como que um defensor dele, né? Porque Barnabé era respeitado na comunidade, Saulo era temido. Ó, a diferença entre temido e respeitado, né? Não vamos falar de Maquiavel, né? Mas Barnabé era respeitado, o pessoal tinha medo de Paulo, de pegar e falar, não, esse aqui não, ele agora é um dos nossos. Serviu como um advogado. Não sei, Deus o levantou para que fizesse isso. Eu creio que se não fosse ele, seria um outro, porque o propósito do Senhor há de se cumprir, independente dos contrários, independente da batalha que se levante, do vento que se levante contrariamente. Os propósitos de Deus sempre irão se cumprir. Mas nós vemos que Barnabé, o nosso, né, personagem do dia, se dispôs, se colocou.
e fez aquilo que era o propósito de Deus. Alguém precisava assumir o risco de se aproximar daquele improvável, daquele terrível, daquele amedrontador ser humano. Alguém precisava se aproximar dele e pegar na mão e falar: não, te compreendo, eu creio que você está assim convertido, eu creio que você é outro. Depois muda até de nome, né? Eu creio que você é outro. Alguém precisava assumir esse risco, e Barnabé assumiu. Se não fosse ele, seria outro, amém, mas foi ele. Então liderar, às vezes, vai envolver, sim, assumir riscos, e riscos grandes, riscos graves, mas envolve isso por amor. Por amor. Só faz isso quem tem realmente o amor. Uma outra coisa, mencionamos também em breve, né? Mas a gente vai aprofundar mais. Vai ter o próximo sermão. O formador de líder tem bons olhos. Bons olhos, bom coração. Vamos ver dois lados dessa moeda, né? O terceiro tópico vai falar de uma atitude oposta, tá? Bons olhos para quê? Um bom líder, ele vê alguém começando, ele vê alguma coisa surgindo. É claro que surge com as naturais imperfeições daquilo que se começa, com as naturais faltas de habilidade, com a natural falta de traquejo, falta de experiência, falta de tudo, né? É a fartura. Mas tudo tem que ter um começo. Tudo tem que ter um começo. Nesse tópico aqui nós vamos falar de uns bons olhos para colocar para cima e para frente aquilo que começa. No outro a gente vai ver do líder que tenta sufocar aquele que ele vê que é um grande talento, né? Esse é um outro assunto, a gente já trata dele. Mas nesse momento, estamos falando aqui daquele que vê algo que inicia, algo que começa e que olha assim: ah, isso aí não dá em nada, isso é um ignorante, isso aí não dá nada, isso é dureza, isso não dá. A obra do Senhor é qualidade, tem que ser assim, tem que ser assado, aquela coisa idealizada, né? Vou pegar um exemplo aqui que vem do mundo, tá? Três maiores empresas aéreas brasileiras, né? Tem aí TAM, e agora Latam, Gol e Azul. A Azul é a mais recente delas. Um dos donos dela, o dono, se chama Dave. Dave é um senhor norte-americano, ele é mormon, inclusive, né? Já tem um colega de trabalho que é mormon. Eu brinco com ele sabe disso, né? Falei: meu, você tem que ver lá com seu irmão lá, arrumar umas passagens de graça pra gente e tal. Ele é o dono da Azul, né? Mas a Azul é uma empresa recente no Brasil, tá? Aqui no Brasil, quem gosta de coisa aérea, quem não gosta, procura saber. Existe um senhorzinho que o apelido dele é Panda. O apelido do cara é Panda, mas provavelmente é o maior especialista em aviação no Brasil. Ele tem um apelido de Panda e todo mundo só chama ele de Panda. O cara tem livros lançados e ali ele é identificado como Panda. E eu não me lembro o nome real, claro que ele deve ter um nome real. Então alguém entrou em contato com o Panda alguns anos atrás e falou do Dave, que já é um empresário conhecidíssimo nos Estados Unidos, tal. Ele não levou aquilo muito a sério, alguém falou que ele ia ir lá pessoalmente na casa dele. Enfim, em resumo, um belo dia toca ali, esse Panda não é tão rico, ele é riquinho, né? E quem tá lá na porta dele? O Dave, lógico que ele sabia quem era o Dave. Foi literalmente na casa dele. Por quê? Queria abrir uma empresa aérea no Brasil. E, gente, nós não somos obrigados a saber tudo, e até porque ninguém vai conseguir saber tudo. Mas a pessoa inteligente, ela se cerca de pessoas que sabem as coisas, para que fique bem assessorado. Você entende? Você não é obrigado a saber de tudo, mas você está perto de gente que sabe, né? Então você vai bem. Então esse Dave, ele querendo montar uma empresa no Brasil, para não ser um aventureiro, o que ele faz? Vou lá ver quem entende de coisa aérea no Brasil. Ok, aí vem. A companhia não existia no nome ainda, não existia nada. Teria que determinar um lugar para centralizar operações. Qualquer, né, bobo como eu diria: trecho Rio, São Paulo, O óbvio, né, o filezão.
Esse panda juntou com um amigo dele, um cara, tem um carioca no meio, né? E marcaram de levar, isso é sério, presta atenção nisso. Levaram esse Dave. A gente está falando uma coisa do mundo, uma coisa que envolve dinheiro, empresarial e é material, mas a gente vai trazer isso aqui para pessoas, né? E marcaram com ele aqui em São Paulo e levaram ele para Campinas de carro, que lá tem um aeroporto, Viracopos, né? Era muito, mas é para carga, agora não, tem bastante passageiro. E levaram ele lá. E você tem na internet uma entrevista longa desse panda contando esse caos. Diz que o aeroporto era meio que abandonado. E como um estereótipo de abandono, ele fala que no dia que eles chegaram lá, tinha um cachorro caramelo andando no saguão. Sabe, como... Sabe, o estereótipo do estereótipo de um lugar que está às traças, né? Ele falou que esse David saiu andando rápido na frente, olhando, e esse panda começou a pensar, como deu ruim, meu. E o amigo dele, carioca, falando palavras que não posso reproduzir aqui, você imagina um carioca estereotipado, esse amigo dele falava ali rasgadamente o quanto eles tinham se dado mal, o quanto eles tinham se lanhado e o quanto o Dave ia comer o fígado deles por aquela coisa absurda, né? Aí pararam, disse que o homem foi numa ponta, voltou dizendo: perfeito, isso vai ser tudo nosso, isso aqui vai ser tudo nosso, ali vai ser tal coisa, ali vai ser tal coisa, ali vai ser não sei o que, e voltou desse jeito. Se você ouvir a entrevista desse banda, ele fala assim: nesse momento eu percebi a diferença de um mané como eu para um visionário. Trocando em miúdos, vocês devem saber que esse aeroporto hoje, ele é o 4º ou 3º mais movimentado do país. E o Brasil é um dos maiores países do mundo. Esse aeroporto, Viracopos, é o 3º ou 4º. E quase 100% do que passa ali é da Azul. Um líder de verdade, ele olha para as coisas ali, tem a palavra incipiente, né? As coisas no início, ou as coisas meio feinhas ainda, ou com suas imperfeições. Mas um líder de verdade enxerga não os defeitos do que está ali, mas o potencial da onde aquilo pode chegar. Um líder de verdade, ele olha para alguém iniciando, olha para alguém começando a tocar, ou começando a ensinar, ou começando a fazer qualquer coisa. Ele não olha as imperfeições, as inabilidades, a falta de experiência, ele não olha nada disso. Ele, pela graça de Deus, ele enxerga o potencial onde a graça e o poder de Deus nessa vida pode levar essa pessoa e pode fazer essa pessoa desenvolver e chegar e fazer e acontecer. Essa é a diferença de um líder real, às vezes, para, vou usar a palavra lá do panda, né? Para um mané. Essa é a diferença. Um líder de verdade enxerga o potencial. Porque quando ele chega no lugar ali, havia uma igreja, né? Começando, cheia de problemas, cheia de, né? Faltava tudo, faltava experiência, faltava pessoas, faltava tudo. Mas eles enxergam ali o potencial da onde aquilo poderia ir. A gente não enxerga o defeito da pessoa. Tem uma breve experiência pessoal, né? Lá no começo, né, da profissão, bem no comecinho, da profissão que Deus me concedeu ter fora da igreja, fazendo ali, né, o pessoal, as alquimias, né, enfim, experimentando ali, fazendo as doideiras, misturando coisa com coisa, querendo fazer alguma coisa. Aí você vai apresentar aquilo ali, obviamente olhando para trás, aquilo era uma besteira, uma meia besteira, né? E alguém com muita experiência viu: mas o que você queria aqui? Eu falei: que eu queria tal coisa. Ah, tudo bem. Eu falei: não. Ó, para você chegar a isso, faltou esse ponto. Você não pode negligenciar esses aspectos aqui. Tenta de novo, mas dá uma olhada nesses outros pontos aqui. Aquilo ali em si não deu certo mesmo, mas aquela ideia ali deu certo numa outra coisa. E naquele dia não me mataram profissionalmente. Naquele dia não me mataram.
realmente estava fazendo uma bobagem, uma meia bobagem. Aquilo não ia dar certo mesmo. Mas não mataram, não desprezaram. O que você quer fazer? É tal coisa? Então, ok, segue nessa linha, mas olha, verifica também isso e isso. Pode ser que chegue lá. Seja um influenciador bom. Não seja um matador de talentos, não seja um exterminador. Coloque os outros para cima, para frente. Incentiva, enxerga. Porque você não está vendo um homem ou mulher, você está vendo a graça de Deus em ação na vida do seu irmão, da sua irmã. Se você despreza, você está desprezando a graça de Deus na vida dessa pessoa. Você não está desprezando a pessoa. Porque se você crê que Deus é que realiza através de nossas mãos, e eu desprezo as mãos do meu próximo, eu estou desprezando Deus na vida dessa pessoa. Compreende o peso que isso tem? Um outro ponto, você enxerga que nesse capítulo que nós lemos aqui, no começo Barnabé é sempre tratado primeiro. Barnabé e Saulo. Barnabé, que ele tinha proeminência. É a partir daqui que começa, na verdade, desse capítulo, a chamar Paulo e Barnabé. Paulo fica à frente, né? Depois que eles estão ali no um dos governantes, enfim, um líder local pregando, e um mágico chega e começa a distorcer, e Paulo vai com tudo e manda ele se calar, que ele é um filho do diabo, está desvirtuando as obras de Deus. A partir dali, Paulo se impõe. Ele passa a ser chamado de Paulo. Ele se impõe. E Barnabé deixa. Um líder de verdade, um formador de líder, ele não precisa dos holofotes. Ele não precisa ficar matando um talento ali que surge. Infelizmente isso às vezes se enxerga. Infelizmente, não sei, a gana que algumas pessoas têm, que ela que tem que ser o destacado, ela que tem que ser o poderoso, ele que tem que ser o melhor, ele tem que ser o que sola na guitarra, ele tem que ser o que sola na bateria, ele tem que ser o que faz acontece. Não, tá achando aquele outro ali muito bom ali, ele dá um jeito ali de fomentar e botar fora. Não quer concorrência. Na verdade, isso é uma baita insegurança e mostra não só insegurança, uma visão particular, um problema claríssimo de falta de caráter e também de falta de talento para fazer. Porque se você tem medo que o outro faça melhor do que você, é porque no fundo você sabe que não faz tão bem feito. Porque se você soubesse que faz tão bem feito, você não teria medo do outro fazer bem feito também. E como a gente sabe que isso acontece? Como a gente sabe, né? Vem ali, a pessoa vem bem, vem querendo, desenvolvendo, fazendo tudo. Alguém olha, alguma liderança, só porque está estabelecida há mais tempo, vai lá e tampa, né? Tampa, afunda, fala, isso aqui não, isso aqui vai me pegar meu lugar. Quem tem lugar onde? Não tem lugar nem na própria vida. Se Deus quiser aqui, me fulmina agora, morre aqui, não nem almoço no dia de hoje, nem você. Ué? Tem controle nem do tempo da nossa vida, vai ter que controlar as coisas, achar que é dono das coisas, achar que é dono da obra, achar que é dono das pessoas. Isso não existe. Isso não existe. Um formador de líderes de verdade não se importa. Na verdade, ele se alegra se alguém vem e faz melhor, e faz mais, e com maior qualidade, e avança ainda mais. Se for o caso, ele até se apaga mesmo, só para o outro poder ir mais longe ainda. Barnabé aqui poderia, se quiser, não. O líder aqui sou eu. Esse cara só foi aceito aqui porque eu, advoguei por ele, protegi, defendi ele. Nada. Vai lá, Paulo. Vai lá. Faz e acontece. Esse é um formador. Esse realmente, esse tem o Espírito de Deus em si. Não é matar, o outro tá fazendo, o outro tá pregando bem pra cá, pregue melhor ainda. O outro tá tocando bem, que toque melhor ainda. Gente, nós estamos no mesmo time. É o mesmo time. Se eu consigo fazer um gol, não consigo. Mas se eu consigo fazer um gol, o outro consegue fazer 3, esse cara tem que estar com a preferência de pegar a bola. Porque ele fazendo os 3, é o nosso time que tá ganhando. Não vou ser o fominha, né? Fominha que pega ali e depois chuta pra fora, nem marca. Não dá, né, gente? Não dá. Que aí passa para esse passo aqui, ó.
humilde e discreto. O formador de líder tem que ter a humildade e a discrição. Foi o que Barnabé fez, né? Ele até saiu de Antioquia, saiu. E ele sai ali, as igrejas, na verdade, naquela região, as igrejas vão prosperando. Entendeu? E não precisa de holofote. Ministério dos holofotes. Não precisa. Que gana, meu Deus do céu. Eu falo, eu não chamo que vai morrer, tem 1000 pessoas no lugar, meu Deus. Eu falo, deixa os outros. Deixa os outros desenvolver. Deixa os outros fazerem. Quem procura a exaltação de ser humano perde a exaltação de Deus. Vai buscar a aprovação de alguém? Busque a aprovação de Deus. E essa não precisa nem ser divulgada. A discrição ali, Deus está te honrando, está fazendo por você. Você vai, ó, vai muito bem. Agora, quer aplausos? Terá aplausos, né? O seu pagamento foi dado. Fica aí com os aplausos. O verdadeiro formador de líderes tem que ser humildade e discrição. Também paciência com os erros. Aqui a gente fala de erros mesmo. Embora no outro domingo, quando voltar a isso, vai ser mais falado. Porque o João Marcos ali, ele dá, né, como se diz aí no popular, dá uma fraquejada, né, dá uma ramelada, ele desertou. Mas um verdadeiro formador de líderes, ele exerce a paciência com o liderado. Vai fazer o quê? Vai gritar, vai matar a pessoa, vai expulsar porque errou. Então expulsa todo mundo, se expulsa também, acaba com tudo logo. Porque quem é que acertou 100% do tempo em tudo? Se fosse assim, estaria todo mundo arrebatado já faz tempo. Igual eu digo geralmente quando a gente ministra a ceia. Está todo mundo em pecado. Está todo mundo em pecado. Todo mundo erra. Às vezes quando está todo mundo errando em alguma coisa. E mesmo no exercício do ministério, a gente está sempre cometendo alguma falha. Sempre. E falo sem medo. Então eu falho. Não, mas eu falho, mas eu estou há décadas de estrada, né? Ele ali começou agora. Não pode falhar não. Falhar aqui nós vamos expor. Olha como ele errou. Olha como ele falhou. Olha que horrível. Tem que aprender muito, né? Olha que porcaria o seu trabalho, meu. Olha só isso aí, ó. Teria vergonha de apresentar isso para Deus. Que isso? Né? Girar no Tropa de Elite. Que isso, marreco? Faço não. Faço não. Poxa vida. Somos formadores de líderes ou somos assassinos de vidas? Você matar a vida espiritual de alguém, meu. Mata. Você mata. Todo mundo conhece assim, né? O último ponto de hoje, é o 5º ponto para a gente parar por hoje, é não materialista. O verdadeiro formador de líderes, o verdadeiro cristão, ele não ama patrimônio, ele ama pessoas. O patrimônio é importante. Não falei que o patrimônio é importante ou não é? Estou falando que um verdadeiro cristão, um verdadeiro formador de líderes que vão influenciar e vão levar pessoas a Cristo e vão fazer vidas serem construídas, ele ama pessoas, ele não ama patrimônio. Não que patrimônio é ruim. Vou falar de novo, ele ama pessoas, ele não ama patrimônio. O patrimônio nunca deve ser a preferência são vidas. Nós somos chamados ao quê? A ir, a curar, a libertar. Curar o quê? Vou curar dinheiro, vou curar prédio, vou curar poltronas, vou curar aparelhagem de som. Não, somos chamados a ir e levar a cura para vidas. Vamos levar a consolação àqueles que estão feridos e chorando. Se eu encontrar aí um prédio chorando, então tudo bem, vai lá e consola o prédio. Só acho que você não vai encontrar um prédio chorando, uma parede chorando, um aparelho, uma conta bancária chorando, né?
A gente até chora ao olhar para a conta bancária, mas você não vai ver a conta bancária chorando. Senão você poderia até consolá-la. Mas nós vamos encontrar pessoas chorando. Então nós somos enviados a consolar quem está chorando e levar as boas novas de salvação. Para quem? Para patrimônio? Vou salvar o patrimônio para Deus. Tá, eu vou ver o prédio lá no céu. Vou ver as poltronas lá no céu porque elas foram salvas. Não. Nós amamos pessoas. Nós não amamos patrimônio. São importantes? São. Mas não são alvo do nosso amor. Isso tem que estar muito firme. Então, um formador de líderes, ele não é materialista. Não pode ter amor por essas coisas, porque senão não vai liderar bem, não vai formar pessoas que vão depois curar e pregar e restaurar e consolar os feridos de coração, anunciar o ano aceitável. Isso não vai. Compreende até aqui? Isso a gente vê em Barnabé. Mais fácil para ele era permanecer na quebradinha onde ele estava, muito estabelecido, tudo ok. Mas não, as coisas ali, ó, já vi um outro, até me deixa, vamos lá. Vamos para onde Deus está mandando. É assim. Deus abençoe. Continua, né? Falta uma só. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra nessa manhã. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o seu Santo Espírito venha cada vez mais forte em nossas vidas, nos instruindo, nos auxiliando, ó Pai, para que sejamos influência boa, positiva na vida daqueles que nos cercam. Que sejamos, ó Pai, bons influenciadores, a moldar caráter, a moldar condutas alinhadas ao seu querer, ó Deus. Que jamais nos falte, ó Pai, os bons olhos e os bons corações para aquilo que está começando, ou a paciência para aqueles que estão errando, e o incentivo para aqueles que podem ir mais longe do que nós estamos, ó Deus. Que jamais nos falte essas coisas, ó Pai. Que jamais nos falte o amor, ó Deus, por vidas. O seu amor é por vidas, ó Deus. Que o seu amor por vidas transborde em nossas vidas, ó Pai. Nós cremos assim e já lhe agradecemos. Estamos em suas mãos, ó Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.